Um, dois, três. Começou, hein? Pronto. Já estamos ao vivo na página do Facebook da Residência Pedagógica, né, do Programa de Residência Pedagógica do IFPB de Campina Grande. Estamos aqui hoje com a grata, né, presença da professora Rogéria. A professora Rogéria é professora da UFPB, né, nossa colega aí nas lutas do ensino de matemática, da educação matemática, da formação de professores, e é sempre um prazer estar com ela nunca se negou a estar conosco, né, sempre que pôde. Ela abriu a nossa semana de licenciatura em 2018, em 2018 também abriu, junto com a dona Lourdes, lá em Cajazeiras, o EPBEM, né, Correto. E aceitou estar conosco aqui discutindo a formação de professores, né, de matemática nessa série de lives que a gente está fazendo, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos aí uns 4, 5. Eu disse a Rogéria que ia quebrar a internet, né? Mas, assim, é um prazer. Eu vou passar a palavra para a Avelange, fui orientando dela, e depois ele fala mais para apresentá-la, e depois ela já falar das suas falas iniciais aqui, saudando ao nosso pessoal, e enquanto isso o pessoal também vai chegando aí. Correto. Bom, boa noite, professora Rogéria. É um prazer estar com Vossa Excelência. É um prazer estar com você mais uma vez. Permita-me chamar você, né? É um prazer também estar com o professor Cício, meu colega. E boa noite a quem está nos acompanhando. Eu tenho uma história acadêmica com a professora Rogéria, né? Portanto, desde sempre um admirador dessa grande professora de matemática e educadora, formadora. Então, acho uma oportunidade ímpar para a gente discutir algumas coisas relacionadas à formação docente. E passo a palavra para a professora Rogéria fazer as saudações iniciais. Professora, um prazer. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cícero. Boa noite, Avelange. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, né? Agradeço demais o convite e essa oportunidade de nós conversarmos sobre temas relevantes na formação de matemática e a participação da mulher na matemática, né? Tanto na questão da formação quanto na formação de professores. Cícero? Pronto. Senhora, queria guardar esses instantes iniciais, certo? Para você dizer a senhora, olha. Você fala um pouco da sua formação, certo? Do seu histórico de formação, certo? Para aclimatar, colocar o pessoal aí dentro do seu contexto de formação, tá certo? Só um instantezinho, eu vou colocar aqui, tem um professor muito chorão, que ele não tem Facebook, ele disse, por favor, não esqueça de mim, né? Aí ele pediu o link para participar, aí está chegando aí, certo? O professor muito chorão, não tem Facebook, né? O professor Jonathan, nosso coordenador da licenciatura. Quem não chora... não assiste a live. Boa noite, professora, tudo bem? Que satisfação vê-la. Pronto. Professora Rogéria, a senhora está com a palavra e falar aí sobre seu itinerário formativo, do início, aí depois a gente vai para as discussões, certo? Nosso público aqui, basicamente, está formado pelos nossos alunos da graduação e da especialização, que nós iniciamos, né? Logo depois que iniciamos, aí tivemos que parar. Mas já a maioria do pessoal que vem são esse público aí, certo? E colegas nossos para tratar do assunto. Então, embora eu esteja como personagem central da atividade, eu espero que seja uma atividade bastante dialógica, que eu possa contar, né? Então, fico aí dizer uma participação. Vou começar falando da minha formação da graduação.
né? E aí, por causa, eu retrocedi para a minha educação formal. Eu, quando fui vestibular, de falar com o ano, para poder ter quando eu fiz o exame vestibular para o UFG, na época, eu, na verdade, prestei exame para o curso de engenharia elétrica. Cursei toda a graduação do curso de engenharia elétrica. E, ao ingressar no profissional, no seguinte profissional, eu entendi que não era o curso que eu queria. Eu tinha uma identificação muito grande com a área matemática, mas não consegui identificar com a engenharia elétrica. E aí, ao ingressar no profissional do curso, eu migrei para matemática. Na época, na UFB, nós não tínhamos a licenciatura, só o bacharelado. Então, eu migrei para o bacharelado. Como a engenharia e o bacharelado, eles têm uma base de disciplinas comum, não várias seleções, não parecidas. Então, eu ingressei na matemática sem atraso, no sentido de disciplina. Eu entrei na área de cultura, mas e terminei o bacharelado em matemática. Então, eu não sou licenciada. Quando eu concluí o bacharelado em matemática, eu passei algum tempo na academia, né, e ingressei e terminei no mestrado. E aí, na área de a minha formação inicial da graduação de mestrado era na área de matemática. Rogéria, um instante. Rogéria, alguns alunos estão dizendo aqui que o áudio está baixo, nos comentários, certo? Aí eu... Eu estava no volume máximo aqui. Vou tentar falar um pouco mais perto para ver se engana. Veja aí, pessoal, certo? Você me dá repetir. Então, quando eu concluí o mestrado, eu ingressei na universidade como professora substituta do departamento de matemática. E aí trabalhei como professora substituta. Ao final de um estudo científico para professora substituta do departamento de matemática, comecei a investigar a aula. E depois de 2 anos de atividade no departamento de matemática, eu resolvi ingressar numa pós-graduação em doutorado. E, em razão de leituras que eu vinha fazendo, relativas à formação de professores, de projetos que eu estava participando, junto a estudantes da graduação, eu resolvi fazer o doutorado na área de educação, especificamente de educação matemática. Então, o percurso que eu fiz inicialmente na área de matemática pura, no doutorado eu ingressei na área de educação matemática, e desde então eu tenho dedicado a trabalhar particularmente com formação de matemática, embora eu atue no meu departamento. Esse semestre eu fiz estudos da Universidade de Matemática e também para a Universidade de Economia. Inicialmente a minha formação na bacharelado. Ok. O professor Edmilson está mandando um abraço aí. Abração aí, Edmilson. Coisa boa essa nova. Faz tempo. Edmilson é nosso coordenador de ciências exatas lá do campus. Rogério, alguns alunos ainda estão dizendo aqui que está baixo o som, não é? Avelange, como é que está para tu aí? Não está muito baixo, mas eu acho que está tendo algumas interferências. Eu não sei se é o movimento próximo ou algum dos nossos microfones. O meu aqui. Jonatas. Meu microfone está cortado aqui, mas realmente o áudio de Rogério não está bom, não. Está cortando e está baixo. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos tentar o seguinte. Rogério,
Então, eu vou remover. É um jeito básico aqui. Aí tu acessa o link de novo, tá certo? Que eu mandei. Tá bom? Vamos aguardar se a professora Rogéria acessa de novo, para a gente ver como é que fica o áudio dela lá, viu? Boa noite aí a todos que estão já chegando aí, muitos comentando, né? O professor Joab está por aí, a professora Rosângela, o professor Edmilson já falou aí. Tirar um comentário. E agora? Vamos ver? Vamos testar para ver? Olha, tá aqui para mim tá bom. Bom, então veja aí com o pessoal que está nos assistindo, o que é que eles dizem. Porque eu tenho voz de travesseiro também, né? E aí, tá cortando? Não, para mim tá melhor agora. Para mim tá melhor. Cícero, o que é que o pessoal está dizendo aí? Veja aí com os estudantes aí, com os colegas, o que é que eles dizem. Eu estou achando melhor agora. Cícero, teu áudio tá desligado, Cícero. Liguei. Pronto. Zanelli que está dizendo que melhorou, Francis Clay também, Dayana, ok, então vamos, deixa eu tirar aqui o... Oi? Tá ouvindo, Rogério? Não? Eita, agora deu o contrário aqui. Tá me ouvindo, professora? Tudo... Tá me ouvindo? Não estou ouvindo nenhum de vocês. Os microfones estão todos liberados. Então, eu acho... Eu vou sair e entrar novamente, tá? Certo. Rogéria? E aí? Bom, seu áudio está... Peraí. Não estou conseguindo ouvir vocês. E aí, Cícero? Tá ouvindo agora? Bem. Ótimo. Só. Muito bom. Mas ainda não ouve. Eu não estou conseguindo ouvir a Cícero. Deixa eu... Se a Avelange... Quando a Avelange voltar... Nada, Cícero. Oi, tá me ouvindo? Ainda não, né? Vamos lá, deixa... Jonathan. Okay. Oi. Cícero. Oi. O áudio de Rogéria tá ótimo, viu? Tá conseguindo me ouvir? Tá. O áudio poderia dar continuidade, Rogéria falando, e em algum momento a gente intervia pelo chat, viu? Eu sei. E aí, agora? Não tá ouvindo, professora? Como é, Jonathan? Falou? O áudio de Rogéria está ótimo. Eu consegui ver lá pelo Facebook. Poderia dar continuidade com a parte dela e mais tarde a gente intervia pelo chat, pelo menos. Tentava organizar isso aí. A parte principal é dela mesmo. Oi? Não, acho que ela não está escutando nada.
Deixa eu falar aqui. Eita, agora a gente não está ouvindo ela, não, né? Não. Rogéria? Agora não está. Manda uma mensagem para ela, Cícero. Vocês conseguem? E agora? Agora estou eu ouvindo. ouvi. Está ouvindo? Tá ouvindo? Todos estamos ouvindo. Então podemos continuar, né? Ok, pronto. Ok. Minha formação inicial na graduação e no mestrado foram mais da área de matemática pura, e no doutorado eu migrei para a área de educação matemática, onde eu atuo até hoje, né? Fazendo pesquisas, orientando trabalhos de mestrado, doutorado, fazendo produções científicas. Então, minha trajetória ela começou assim. O que mais vocês gostariam de saber? Avelange. Oi, tá me escutando? Pode mandar brasa aí com a professora. Pronto, veja, na pesquisa da minha orientanda, a aluna Raquel, que termina, inclusive, o curso agora, no pós-pandemia, coitada, deve estar numa agonia danada, a senhora disse uma coisa lá que me chamou muita atenção, e chamou a atenção dela também, que foi aquele período que você entrou lá no departamento de matemática, da UFPB, sabe? Que era, segundo o que você disse, predominantemente de mulher. Aliás, de homem, né? De homem. E você era a única, ou das únicas mulheres que tinha por lá. Então, eu queria que você, a partir disso, fizesse mais ou menos um histórico da inserção da mulher, especialmente nos cursos de formação de professores, a partir da experiência que você teve na Universidade Federal da Paraíba, ok? Ok, certo. Se a gente for parar para falar na graduação, quando eu fiz bacharelado de matemática, como eu ingressei no meio do curso, eu tive a oportunidade de estudar como homens e mulheres, diferentes disciplinas, porque o curso de matemática tem uma característica que é mais ou menos comum em todo o país, que a maioria dos estudantes eles estudam fora da blocagem. Né? Então, no semestre do grupo, no semestre do outro grupo, então a gente não tem turmas bem definidas que são pessoas que nós estamos fora da blocagem. Eu, particularmente, tenho um outro. Mas, no semestre do outro grupo, eu realmente concluí sozinha o bacharelado de matemática. Isso é relativamente técnico, né? O que facilita quando a gente quer fazer, por exemplo, festa de comemoração de concluintes, né? Então, as pessoas às vezes se reúnem a cada 5, 10, 15 anos para comemorar a conclusão de curso de graduação. Eu posso fazer em qualquer momento, porque eu fui concluinte único. E aí quando a gente vê o histórico de graduados nos cursos de matemática, tanto no bacharelado como na licenciatura, a gente vê que as taxas de participação, de presença da mulher, ela é ainda muito baixa. Mas quando a gente vai fazer um retorno histórico, né, a inserção da mulher na escola aqui no Brasil, a gente vê que, na verdade, isso vem desde a época em que os jesuítas criaram as primeiras escolas aqui no país. Né? Em 1549, foram abertas as primeiras escolas para as crianças, aqui no Brasil, né, com os jesuítas ensinando a crianças também, mas apenas os meninos poderiam participar das aulas, né? Somente os meninos podiam frequentar a escola. Esse direito ele foi negado às meninas por mais de 200 anos. Então, as meninas elas não podiam frequentar a escola, isso começou a acontecer somente em 1759, ou seja, 210 anos depois
da presença das primeiras escolas no país. Então, quando as meninas começaram a poder estudar em escolas de meninas, e ainda com disciplinas que elas não podiam cursar, as mesmas dos meninos, né? Então, havia disciplinas exclusivas para os meninos, que as meninas não podiam cursar. Começou a haver uma abertura maior para a inserção das meninas na escola com a chegada da família real ao Brasil, em 1822. Então, começou a se discutir sobre a importância das meninas também serem escolarizadas, né? Aprenderem a ler, escrever, mas o mercado para a entrada das meninas na escola, né, com professoras mulheres, nesse período ele foi, de certa forma, relativamente inexpressivo, né? Se você comparar o percentual de meninos que estudavam e de meninas, era uma diferença bastante grande, até porque não havia muita aceitação ou incentivo por parte das famílias para que as meninas estudassem, né? Havia aquela ideia de que as meninas elas estavam no mundo para servir, para cuidar, para serem mães, né? E não profissionais assumindo funções públicas como os homens, né? E aí a gente dá um salto para 1827, mais ou menos 1830, quando as mulheres começaram a participar de maneira mais ativa como professoras, né? Como docentes. E aí, embora inicialmente, obviamente, sem cursos de formação de nível, sequer nível médio, né, de escolas normais. E aí, como havia um decreto, né, de 1831, de que as pessoas com baixa escolaridade que fossem professoras ganhariam menos, e aí isso se deu as turmas de anos iniciais, do que a gente chama hoje de ensino fundamental, esses cargos passaram a ser ocupados por mulheres, predominantemente, né? Se a gente for pensar assim, em termos de formação, né, das mulheres, embora elas tenham começado a ingressar em escolas normais, por volta de 1830, 1835, 36, quando foram criadas as primeiras escolas de profissionalização para os anos iniciais, a gente vai ver que, na verdade, o direito ao ingresso no ensino superior para a mulher só veio em 1879, né, com a reforma Leôncio Carvalho. Então, a partir de 79 é que as mulheres passaram a ter o direito de frequentar cursos de nível superior, né? Até então, elas poderiam cursar, no máximo, o curso de nível médio, que era para a formação de professores, para atuar nos anos iniciais da educação básica. Então, as mulheres conquistaram esse direito, mas esse direito ele era registrado, digamos assim, no aspecto burocrático, mas, na prática, isso não funcionava muito, porque a escolarização da escola normal ela não era reconhecida como forma, né, de possibilidade de ingresso para o ensino superior, né? Somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 é que isso realmente deu uma maior visibilidade e potencializou que as mulheres frequentassem o ensino superior, né? Na medida em que havia equivalência entre a escola normal e o ensino técnico como bases para o ingresso no ensino superior. Então, se a gente for olhar direitinho, somente a partir da década de 1960 que as mulheres começaram a poder ingressar e efetivamente ingressar em cursos superiores no Brasil. Então, a presença feminina nas universidades ela é relativamente recente quando a gente compara com a história dos homens no país, até mesmo no ensino superior, né? Então, a gente tem um histórico de distanciamento da mulher do espaço formativo inicial de graduação. Esse distanciamento, ele, de certa forma, a gente conseguiu reverter, porque se você for pensar nos números da presença da mulher na universidade, volta de 1925, 1930, a gente tinha no máximo 15% a 20% de mulheres na universidade. Hoje nós já somos maioria, né? Como estudantes, por exemplo, a maioria dos estudantes de graduação hoje são do sexo feminino, ou seja, são mulheres. Então, a gente já tem uma maioria das mulheres ingressando
nos cursos de graduação de maneira ampla, né, na universidade. Mas aí, se você faz o recorte para matemática, você cai para um percentual menor. Então, você, nos cursos de matemática, você tem em torno de 30%, 35% de mulheres nos cursos. E aí, se a gente faz um recorte para o bacharelado, esse percentual é ainda menor, né? Então, se a gente vai para as licenciaturas, tanto diurnas quanto noturnas, nós temos em torno de 35% a 45% de mulheres frequentando, mas no bacharelado a gente tem em torno de 15% de mulheres, né? Então, no bacharelado, a gente ainda tem uma participação feminina ainda muito pequena, né? Mas na licenciatura, um pouco maior. E aí, quando a gente olha o perfil, por exemplo, do professor brasileiro, né, se você for olhar, quem são os professores que ensinam na educação básica brasileira? A grande maioria, a maciça maioria é de mulheres, né? Então, você tem cerca de 90% dos professores que atuam na educação básica são mulheres. E aí isso pode até surpreender um pouco, né, quem não é da área, né? Mas isso se explica pelo fato de que, quando você vê os anos iniciais da educação básica, até o 4º ano, há predominantemente presença da mulher, né, lecionando nesse nível de escolaridade. Então, a gente tem uma presença muito grande de mulheres nos anos iniciais da educação básica, né? Então, a gente tem cerca de 90% das mulheres lecionando na educação básica. E quando você vai para um nível de ensino médio, essa taxa já cai de maneira expressiva. Então, a gente já tem uma queda quando a gente compara, né, com a presença das mulheres como professoras do ensino médio. Então, e se você vai para o ensino superior, aí a gente tem situações também nisso, né? Quando a gente olha para os números, por exemplo, das mulheres no ensino superior, eu trouxe aqui uns dados de uma pesquisa que a Cristina Brecht fez. A Cristina, ela é professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ela fez um estudo do corpo docente, né, de algumas instituições de ensino superior na área específica de matemática. E aí você tem, como alunos da graduação, nos cursos de matemática, cerca de 35% a 40%, né, na média, juntando bacharelado e a licenciatura. Mas quando você vai para o recorte das professoras da graduação, no máximo 40% são mulheres, né? E na pós-graduação, esse percentual é apenas de 22%. Então, à medida que você vai ampliando, aumentando o grau de escolarização, a presença da mulher ela vai sendo percentualmente menor, né? Então, a gente tem essas diferenças grandes aí em relação à participação da mulher e do homem nos diferentes níveis de escolaridade, na medida em que a gente avança em termos de escolarização. Ok. Ô, Rogério, aí nesse ponto aí que você falou, que é uma realidade, por exemplo, no campus, a gente vê um número maior de licenciandas, certo? Já de mulheres na formação. Porém, quando a gente olha por exemplo, para o curso de graduação nosso, apesar de nós termos as nossas colegas no campus, por questão da distribuição, de disciplina e tudo mais, nós não temos nenhuma professora atuando na graduação, da parte de matemática, certo? Das demais, das áreas afins e da geral, tá ok. Nesse caso, a gente passa por uma transição ou virar um choque assim? De repente, a gente vai ver esse número maior de mulheres aí na sala de aula de matemática. Se busca na educação básica, se as condições de salário e de trabalho dos professores que atuam no ensino fundamental e médio, se eles fossem radicalmente modificados. Aí a gente veria os homens querendo ocupar os espaços que as mulheres hoje ocupam de maneira predominante, mas a gente tem
aspectos que são de natureza social, cultural, que explicam, de alguma forma, uma presença mais forte dos homens, principalmente no campo das ciências de base, né? Na matemática, na física, na química. Então, ainda hoje há uma predominância de homens nesses cursos. As mulheres, elas estão ainda hoje predominantemente em cursos das áreas de letras, ciências humanas, artes, na área de saúde, né? Mas nas áreas de ciências exatas, a participação da mulher ainda é relativamente pequena. E aí, como não existem justificativas do ponto de vista biológico para que as mulheres elas não exerçam essas atividades, as justificativas elas são realmente de natureza histórica, social, cultural, né, que fazem com que fizeram com que as mulheres ficassem tanto tempo distantes das posições relativas à pesquisa nas ciências básicas, principalmente na área de matemática, física, né? Mas a gente tem avançado, né? Eu acredito que a gente vai avançar. As discussões sobre a presença da mulher nas ciências, e particularmente da presença das mulheres na matemática, têm sido bastante frequentes, as discussões têm sido frequentes, principalmente nos últimos 10 anos, né, no mundo inteiro. A gente tem grupos de discussão sobre a mulher na ciência nos Estados Unidos e no Canadá há mais de 30 anos, mas aqui no Brasil a gente está vendo esse movimento se consolidar e se fortificar nos últimos 10 anos. Isso é uma realidade mais ou menos mundial, na medida em que a gente teve o primeiro Congresso Internacional de Mulheres na Matemática apenas 10 anos atrás, né? Então, a gente acredita que estão ocorrendo avanços, mas são passos relativamente tímidos ainda, e acho que a gente ainda tem muito desafio pela frente, né? Nós temos muitos estigmas, muitos preconceitos para serem superados. Nós temos problemas de natureza de replicação da estrutura, na medida em que a gente tem a ausência de modelos femininos, né, para as meninas se espelharem dentro dos cursos de graduação nas ciências puras, para a gente ter uma base de comparação. No meu departamento, as mulheres são somente 20% do total de professores, né? Então, embora a gente tenha um percentual expressivo de estudantes mulheres fazendo curso de licenciatura, por exemplo, né? Mas existem relativamente poucos modelos femininos nessa formação, e a gente sabe da importância dos modelos para as nossas escolhas, as nossas diretrizes formativas, de atuação no mercado, né? Em 2014, eu fiz uma pesquisa com duas estudantes da graduação, Mariana e Priscila, sobre as meninas dos cursos de matemática aqui da UFPB, e a ideia central da gente com a pesquisa era identificar qual tinha sido a razão, né, da escolha do curso de matemática. E aí, do total de meninas que a gente entrevistou, nós trabalhamos com 30 estudantes que estavam próximas de concluir o curso de matemática, 60% falou que tinha escolhido o curso de matemática por influência de algum professor da educação básica. Então, tinham se identificado com a disciplina de matemática na educação básica e tinham optado por esse curso no campo superior, né, na área superior. E 80% das meninas, elas falaram da importância da influência familiar, né? Então, a gente sabe o quanto a família ela pode interferir nas escolhas que o estudante faz do ensino superior, né? E aí, talvez até essa interferência ela esteja um pouco maior hoje, porque os estudantes estão ingressando muito jovens na universidade, né? Então, eles tendem a, de certa forma, ouvir mais ou se sensibilizarem mais com os apelos, né, de pais e familiares nas suas escolhas profissionais. E aí a gente vê também uma insegurança muito grande dos estudantes quando eles optam por cursos com os quais eles não têm identificação, né? Então, essa ideia de você ter identificação com o curso, ela é muito importante. Então, das meninas que nós entrevistamos, as 30 estudantes que nós entrevistamos, né, 60 falaram da influência de professores de educação básica, e 80% delas, né, citaram a influência dos pais. Então, a gente vê o quanto os elementos de natureza externa
né, de motivação extrínseca, elas fazem parte das escolhas das estudantes, das meninas pelo curso superior. Né? Então, isso é realmente muito forte. E reflete também o que a gente, às vezes, enxerga na biografia de várias mulheres, né, que fizeram matemática, mulheres famosas, né? Por exemplo, se a gente for ver a história de Hipátia, de Maria Agnese, todas elas fazem referência à figura do pai, né, que foi um fator decisivo para a escolha delas pela área da matemática. Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores externos, né, esses fatores extrínsecos na escolha do futuro profissional dos nossos estudantes de educação básica, e a gente reforçar, né, a questão das referências femininas que elas precisam ter com mais frequência, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E aí, quando a gente vê iniciativas assim, como a que vocês estão fazendo, aqui estudantes da graduação, por exemplo, aqui da UFB tem feito, no sentido de promover sempre atividades voltadas para a discussão sobre a mulher na ciência, e aí a mulher na biologia, a mulher na física, a mulher na química, na biologia, na matemática. Então, é importante a gente destacar o quanto isso pode ajudar, né, a gente ter um aumento da presença das mulheres nessas áreas, que tradicionalmente têm sido ocupadas predominantemente por homens. Né? Então, eu acredito que a gente já tenha tido avanços e que a gente vai avançar mais na medida em que a gente fortalece esses papéis, né? Na medida em que a gente fortalece esses elementos de natureza externa às motivações dos estudantes da educação básica para o ensino superior, né, para o curso superior. Atualmente, né, a minha identidade com a área de matemática, ela se deu em função de professores que eu tive na educação básica, né, que me mostraram o quanto a matemática era bonita, o quanto a matemática era rica, né, em termos de aplicação às situações mais diversas. Então, eu sou uma testemunha da importância do papel, da influência de um professor na minha escolha pela área de matemática, da minha identificação com a área de matemática. Então, isso foi bastante importante. E eu tive professoras mulheres de matemática na minha educação básica. Então, foram referências importantes para as minhas escolhas depois, né, tanto para o bacharelado quanto para o mestrado e, posteriormente, doutorado. Então, acho que isso é importante a gente destacar, né? Avalanche? Oi, cheguei. Vou falar só, antes de você falar uma coisa, só um ponto aí, Rogério. Apesar, esse ponto você falou dos modelos e das referências, são muito importantes mesmo, né? Mesmo. E, assim, pelo menos as nossas alunas ouvem falar muito de você aqui, viu, no campus. Aí, meninas, uma referência, um modelo a seguir sem sombra de dúvida, né? Leiam, a professora tem muita coisa produzida e eu sei que vai estar disposta a ajudar sempre que possível for, né? Mas isso é verdade, a questão dos modelos é importante, extremamente importante. Avalanche? Oi, deixa eu fazer um comentário, 5 minutos, né? Menos de 5. Na pesquisa com a aluna Raquel, a gente tinha constatado isso já. Crescendo o nível educacional, diminui o número de mulheres dando aula de matemática, né? Então, começa lá embaixo, só mulheres, depois ensino fundamental tem uma grande massa. No ensino médio já diminui drasticamente mulheres dando aula de matemática. E quando a gente chega no ensino superior, aí realmente é um negócio sério, né? Eu quero... Bom, isso é uma ideia que eu tenho, lógico, né? É o achismo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o seguinte, sabe? A matemática, tradicionalmente, né? E aí a professora pode falar se concorda ou não com isso, mas eu acho que ela vem com um caráter, né? De muito tempo, de uma ciência, assim, né, de uma ciência importante, de uma área de conhecimento
para poucas pessoas, tal. E em dados momentos históricos, né, em grande parte do tempo, eu diria, a mulher não tinha vez para nada, né? Quer dizer, e aí a matemática era só para os homens, e isso tem muita consequência, né, no processo de formação e, consequentemente, né, o número de professores de matemática. E notem que outra coisa associada a isso, né, para finalizar meu comentário, é o seguinte, veja, a desvalorização profissional, né? De um modo geral, a mulher é mais desvalorizada profissionalmente no Brasil, infelizmente, né? Um país de sacanagem como é esse. E aí o que acontece? Isso é um reflexo também lá no ensino fundamental e médio, a gente ter poucas professoras, aliás, muitas professoras, porque a desvalorização é maior, e quando chega no ensino superior, esse número cai, né? Ficando uma maioria de homens. Né? Enfim, eu queria colocar essas questões, não sei se a professora concorda comigo. Como eu falei, a presença nas áreas, na ciência de maneira geral, mas aí particularmente na matemática, né? É uma conquista relativamente recente, embora a gente tenha na história da matemática diversas mulheres, né, que tiveram destaque, que produziram de maneira assim extremamente expressiva, mas a participação mais expressiva das mulheres nas ciências ela é recente, né? Final do século passado, começo desse século, que a gente tem realmente um crescimento da presença feminina nas ciências. E aí tem todo o aspecto histórico, cultural, né? É difícil a gente quebrar todo séculos de machismo, séculos de visão preconceituosa em relação à capacidade da mulher, né? Então, achar que a mulher é menos inteligente, ou é menos preparada, ou não tem competência para fazer determinadas coisas. Então, isso é puramente cultural, né? Obviamente que as mulheres, do ponto de vista social, elas têm mais dificuldade para gerenciar, por exemplo, né, a relação familiar e profissional, né, uma vez que mesmo as mulheres que atuam profissionalmente, elas têm uma sobrecarga do ponto de vista do trabalho doméstico, da criação dos filhos, né, é uma responsabilidade que termina sendo mais dela do que do seu companheiro ou companheira. Então, a gente tem uma longa história para superar, né? Então, a gente vê hoje, apesar de todos os avanços que a gente teve, de todas as demonstrações de que não há justificativa biológica para que haja diferença, né, nos papéis que mulher e homem exercem, tanto do ponto de vista intelectual quanto de outras naturezas, mas a gente não vê isso efetivamente ainda, né, como uma realidade. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de empregabilidade, os homens eles ocupam mais o mercado de trabalho do que as mulheres, apesar de hoje as mulheres serem maioria em termos de conclusão de cursos de graduação, né? Mas os homens eles ainda estão ocupando predominantemente o mercado de trabalho. Se a gente vê assim, com ensino superior, né, as vagas são ocupadas 89%, 89% dos homens que têm ensino superior, eles conseguem espaço no mercado de trabalho, enquanto somente 82% das mulheres com ensino superior têm essa efetiva inserção. Né? Se você vai para baixa escolaridade, isso é ainda mais gritante a diferença. Né? Então, se você tem pessoas que não têm nível técnico, nível médio, a taxa de ocupação do mercado de trabalho 45% de mulheres aliás, 45% das mulheres que têm esse perfil, elas conseguem chegar até o mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem diferenças importantes ainda hoje. Embora nós sejamos a maioria dos concluintes de graduação, sejamos nos cursos de doutorado e mestrado, concluintes de mestrado e doutorado, ainda somos minoria em termos de ocupação de
cargos, né, como professores, cargos administrativos, cargos em empresas, né, cargos de chefia em empresa, e obviamente que não é a realidade da universidade, mas se você for para a iniciativa privada, né, exercendo as mesmas atividades que os homens, elas ganham percentualmente menos que eles. Né? No serviço público isso não acontece, em função de toda uma regulação que existe, mas na iniciativa privada é bastante comum que as mulheres ganhem menos que os homens, mesmo exercendo as mesmas atividades, com a mesma formação. Então, há essas diferenças ainda hoje, né? Professora, antes da gente ir para outro tópico, tem uma pergunta aqui, já que foi a primeira e a única que chegou até agora, de Alisson, ele é aluno nosso do segundo período. Deixa eu colocar aí na tela. Tá para ver aí? Sim, tudo bem, Alisson? Muito bem. O que Alisson quer saber? Diga aí. Professora, nessa pesquisa, quantos por cento dessas alunas falaram que a opção tenha sido por oportunidade de trabalho? Ou seja, que haja vagas de trabalho no mercado para professores de matemática. Veja só, quando nós fizemos a pergunta pela opção pelo curso de matemática, somente 60% das meninas elas citaram a escolha pela docência. Então, 40% estavam no curso de matemática, mas sem ter muita certeza ainda de que era o que elas queriam. Né? Mesmo já próximas de concluir o curso de matemática, elas ainda não estavam certas de que matemática era o curso que elas queriam. Mas 60% elas se identificavam com a questão particularmente da docência. A gente percebe, por exemplo, no caso da interferência familiar, que aí elas citaram, né, que pelo fato de que predominantemente no Brasil qualquer pessoa que termina o curso de matemática, ela termina atuando mais como professor, né? Mesmo quem faz um bacharelado aqui no país, ele termina tendo como opção profissional de atuação mais o ensino, né? Do que atividades de pesquisa ou de outra natureza, né? De trabalhos em empresas, etc. Como há essa associação direta da matemática com o ensino, as famílias, hoje, elas ficam, né, um pouco relutantes, né? Porque veem todo esse histórico de violência nas escolas, veem as dificuldades que os professores, principalmente da educação básica, atravessam o tempo inteiro, a gente fala, né, das condições de trabalho, salário de professor, né? Então, é um desafio muito grande. E aí, às vezes, os pais, eles vendo toda essa realidade, né, que se faz presente com os nossos colegas de educação básica, eles terminam desestimulando essa escolha para as meninas, né? Eu não sei se eu respondi o Alisson, mas somente 60% das meninas que nós entrevistamos, né, elas se identificavam com o curso pela via da docência. Ok. Tem uma outra pergunta aqui da professora Rosângela. Professora, o fato da mulher ter outras situações envolvidas, como, por exemplo, o fato de ser mãe, tem alguma influência no quantitativo da adesão à área de matemática? Tendo em vista que a matemática é vista como algo mais complexo, a professora Rosângela é nossa vereadora lá em Caicó. Ela não gosta não, mas ela disse que é. Não, ela é da vereadora não, eu que digo que ela tem que ser. Ok. Tá aí, Obrigado, Rosângela, um abração. Precisamos de um aumento da participação feminina também na política, né? Nós somos maioria na população brasileira, né? Somos maioria do ponto de vista da ocupação em determinados cargos, aí a nossa participação na política ainda é muito baixa. A gente precisa de mais mulheres na política, a gente precisa de mais igualdade de gênero, né? Em todas as instâncias, para que a gente tenha uma representatividade mais fiel, né, do que é a população brasileira em todos os campos, e a gente poder fazer reivindicações que sejam justas não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo, né? Então, essa dificuldade que as mulheres têm de conciliar família e trabalho realmente é uma realidade não só para quem faz matemática, né? É uma realidade para qualquer profissional,
por conta da desigualdade de papéis nas relações de casa mesmo, né, domésticas. As mulheres elas terminam tendo uma sobrecarga maior, né, de compromissos em função da maternidade, das necessidades e demandas da casa. Então, infelizmente, hoje, né, muitas mulheres ainda abrem mão, às vezes, até do seu trabalho, da sua formação, da sua atuação profissional, para priorizar a participação do seu companheiro, a participação, né, do marido, se anulando, né, do ponto de vista profissional. Então, elas deixam de crescer profissionalmente para poder ter condições de privilegiar o companheiro nesse aspecto profissional. Então, eu acho que interfere realmente. Agora, não interfere, talvez, na escolha do curso, né? Eu acho que a dificuldade é de conciliar em qualquer curso, não é só no curso, não é um privilégio do curso de matemática, né? Eu acho que isso é uma realidade ainda para a maioria das mulheres hoje que trabalham e estudam, mesmo que as mulheres estejam no mercado de trabalho já, né, de maneira bastante expressiva, desde o final da Segunda Guerra Mundial no mundo inteiro, mas ainda uma dificuldade de conciliar. Não por incompetência da mulher, mas por uma divisão injusta dos trabalhos relativos à maternidade e à casa, que, em geral, acontece com os homens, né? Ok. Obrigado, Rosângela, de novo. Deixa eu só... Muita gente aqui, viu, professora? Giovana está dizendo que a senhora é uma verdadeira referência. Olha aí, já na tela aí. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Deixa eu ver aqui, quem mais? Rosa e tal. Alex, professor Alex, está aí também, professor Alex, abração. Rosângela está dizendo que nunca vai ser vereadora, professor. Bom, Newton botou aqui, Newton. Deixa eu ver se aparece tudo. Acho que não apareceu tudo aqui, cobriu até a imagem da professora. O filme Agora, eu acho, né, conta a história de Hipatia, de Alexandria, um ponto que marca as dificuldades da isenção da mulher na educação não está relacionada com a constituição familiar, pois quando a mulher, acho que era enquanto, né, as atividades domésticas dificultam o gerenciamento com outras atividades. Acho que a professora acabou de falar isso, né, não só na matemática, mas em todas as áreas, né. E outras mulheres optaram por uma vida solitária. Com o avanço tecnológico, principalmente, algumas tarefas manuais foram substituídas por aparelhos. A participação dos homens cada vez... Newton, aí depois tu completa o raciocínio que a gente vê aqui alguma coisa. Professor Jonathan, professor Avelange, falar alguma coisa nesse ponto aí, para a gente partir para outra parte? Eu gostaria. Eu acho que a gente pode ir para outro ponto já, né? Não sei. Deixa eu fazer uma consideração, por favor. Minha câmera bugou de vez aqui, viu? Aí vocês não vão me ver mais não, só me ouvir. Mas não tem problema não, tá tudo caminhando bem, tá? A parte aí da professora Rogéria tá ok, é o que importa. Certinho. Eu posso fazer só um comentário sobre essa opção de algumas mulheres de abrir mão, né, com um companheiro ou uma companheira, em função da sua profissionalização. Eu acho que isso não deveria ser necessário, né? Eu acho que nenhum homem faz opção dessa natureza porque é homem, né? Então, eu acho que isso não deveria ser também uma realidade para as mulheres. Eu acho que a gente precisa ampliar a conscientização, e aí o papel do homem nisso é muito importante, né? A conscientização na divisão dos papéis, na sociedade, na necessidade da gente ter realmente uma participação mais efetiva, né, dos homens nessa divisão. Eu acho que a gente não pode ter essa obrigatoriedade de opção para as mulheres, né? Eu acho que a gente deveria ter igualdade também nesse aspecto, né? Homens e mulheres optarem por ficarem sozinhos, eu acho que ninguém obrigatoriamente é feliz.
somente se tiver um companheiro ou uma companheira, mas eu acho que isso não deveria ser uma escolha que a mulher precise fazer para poder ter condições de disputar de igual para igual com os homens em determinadas carreiras. Ok. Jonatas? Jonatas, pode falar. Boa noite. Rogério, voltando só a um ponto que eu achei extremamente relevante, que você levantou, que é a decisão conjunta, né, dos pais, que provavelmente, normalmente, são os maiores influenciadores, né, dos filhos, normalmente, né, claro, voltando a isso aí. Mas quando um filho chega em casa dizendo que vai fazer, ou vai cursar matemática, né, a gente verifica socialmente falando que muitos pais não sabem o que de fato o matemático está apto a fazer ou a exercer, exceto o ensino. De um bom tempo para cá, a divulgação científica, não só na matemática, mas, enfim, na física, na química, como você bem levantou também, as mulheres na matemática, na física, na química, divulgação científica em geral, e com tudo que a gente vê que por trás, na realidade, estão os pilares da matemática. Eu creio que esse conhecimento mais amplo desmistificaria esse preconceito de alguém chegar e dizer: pai, mãe, eu vou fazer matemática. Ah, meu filho, que legal, você vai seguir pela área do ensino, ou enfim, você vai trabalhar no mercado financeiro, você vai trabalhar na indústria, né? No Paraná tem um curso de matemática em indústria, ou você vai ser realmente professor e pesquisador. Essa divulgação científica, eu creio que influencia bastante, e com pouco tempo, essa opção, se alguém chegar dizendo para o pai e para a mãe que vai fazer matemática, isso aí vai mudar um pouco. Uhum. A questão da divulgação científica, né, que tem crescido muito nas últimas décadas, é fundamental para que as pessoas entendam, né, qual é o papel das instituições formadoras de ensino superior, né, qual é o papel dos pesquisadores no Brasil e no mundo. Então, esse conhecimento, essa transparência do que é que as universidades fazem, por exemplo, né, isso precisa chegar mais à sociedade. E aí essa falta de conhecimento, às vezes, atinge até os próprios estudantes da educação básica. Nós temos muitos alunos que ingressam em cursos superiores, né? Eles entram num curso superior, eles não sabem, né, qual é o perfil do egresso de um curso que ele vai fazer, ele não sabe exatamente quais são as disciplinas que ele vai cursar, né, e quais são as possibilidades de atuação dele, profissional. Então, esse desconhecimento não é só exclusivo da família, ele às vezes também atinge os próprios estudantes da educação básica. E aí precisa haver um movimento maior das instituições de ensino superior, né, dentro das escolas de educação básica. Eu acho que às vezes há um distanciamento muito grande, né, das faculdades, universidades, das escolas básicas. A gente precisa informar mais, né, o que é que são nossos cursos, quais são as possibilidades de atuação no mercado de trabalho, o que é que os estudantes vão fazer no curso de graduação. Então, a gente precisa realmente ampliar esse diálogo com a sociedade para que as pessoas possam valorizar, inclusive, mais, né, os cursos de graduação, os nossos cursos de graduação, e valorizar também mais as escolhas dos seus filhos, né, pelos cursos superiores. E é relativamente natural que o estudante ele tenha dúvidas, né, sobre o que ele quer e termine ouvindo mais os pais. Muitos ingressam na instituição por meio de um curso e terminam fazendo como eu, né, no meio do caminho indo para outro lugar, porque se descobrem dentro de opções diferentes, né, na instituição, mas realmente é fundamental que a gente amplie, né, as discussões, a presença das instituições formadoras dentro dos espaços de educação básica, junto à comunidade. Então, é fundamental que a gente faça esses investimentos para que a gente possa ter também retorno do ponto de vista da quebra de paradigmas, do fim de determinados
pensamentos, né, de que matemática é para poucos, matemática, e é isso, às vezes até os próprios meninos, eles fogem de cursos de matemática porque eles não se acham. E não só matemática, né, mas até às vezes a própria engenharia brasileira, ela sofre muito porque muitas pessoas, muitos estudantes, eles deixam de optar, né, por uma carreira no campo das ciências exatas, e aí das engenharias, porque eles não acham que se enquadram, né, na condição de aluno excepcionalmente inteligente. Né? Então, a gente precisa quebrar uma série de mitos, uma série de crenças que ainda pairam na sociedade. Até hoje, a gente vê isso de maneira muito forte. Né? Se você, às vezes, eu conversando com algumas pessoas, e aí eu digo que sou professora de matemática, que sou matemática, sempre aquela surpresa, você é da matemática, né? Eu brinco com meus alunos, eles dizem que muita gente, quando eles falam que são da matemática, né, estudantes da matemática, sempre perguntam se eles são doidos ou se são gênios, né? Então, eu sei que de gênio e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas se acredita quem vai para a área de matemática as duas coisas, né? E todo mundo ou é muito genial e também um pouco sem juízo, né? Mas a gente precisa realmente investir nessa maior visibilidade para os cursos, de maneira geral, das ciências exatas e, particularmente, para a área de matemática. Né? Professora, isso aqui tá um negócio aqui sério. Eu tô dizendo que ia quebrar a internet aqui. Irani Pontes, falando aqui, assina embaixo aí tudo que a senhora fala. Joelma Henrique, desse professora Rogéria é para mim inspiração. Tá aí. E o presidente mestrado. E aí, nossa colega Maria Azeredo, olha ela aí, ó. Nossa colega aí da SBEM também. Grande Rogério, o GP Mais está em peso aqui prestigiando esse evento, olha aí. Abraço aí, Maria Azeredo, Joelma, Irani. E a professora Aparecida, ela fez uma pergunta que eu acho que você respondeu um pouco aí na finalização dessa sua fala agora, mas de todo jeito eu vou colocar e a gente vai de vez para o outro tópico. Minha pergunta sumiu, ela botou. Vou fazer de novo. Normalmente, nas séries iniciais do ensino fundamental, meninos e meninas gostam de matemática. Porém, com o passar dos anos, muitos alunos e alunos vão deixando de gostar. Por que isso acontece? A matemática é difícil mesmo? Eu creio que você já falou um pouco quanto a isso, mas fica aí à vontade. A professora Aparecida é doutoranda lá do Edumatec, né? Nossa professora aqui do campus é doutoranda lá do Edumatec. Beleza. Obrigada aí, Aparecida, pela presença. É um prazer enorme, né, estar com você aqui. Quando for a Recife, mando um abraço grande para o grupo da Edumatec, que tem uma relação assim muito próxima. São pessoas que eu admiro e respeito muito. E com quem eu tenho aprendido bastante, né, quando eu participo de bancas lá, ou eles participam de bancas nossas aqui. Né? Então, é um grupo maravilhoso. Eu tenho certeza que você está aproveitando bem a sua passagem por lá. Né? Existe, né, essa discussão de que né, e já existem pesquisas mostrando esse distanciamento dos meninos da matemática à medida em que eles vão aumentando o grau de escolaridade. Então, matemática, se inicialmente é a disciplina que eles mais gostam, né, até 4º, 5º ano do ensino fundamental, a partir daí eles deixam de ter essa identificação e começam a realmente achar que a disciplina não é mais tão interessante. Algumas coisas elas podem explicar, né, esse distanciamento gradual que os meninos e meninas vão tendo da disciplina de matemática. Né? Uma delas é o fato de que o conhecimento matemático ele é muito cumulativo. Né? Então, a gente depende muito de conhecimentos anteriores para poder compreender, por exemplo, ideias matemáticas mais complexas, mais amplas. Né? Então, o arcabouço do conhecimento matemático ele é muito mais cumulativo do que talvez outras áreas de conhecimento, né? Que não tem essa característica tão forte quanto a matemática tem. E se a gente for olhar do ponto de vista da própria matemática, né? Dessa impossibilidade da gente ter acesso aos objetos da matemática por outras vias que não seja
o raciocínio, né? Já que os objetos matemáticos eles não têm existência material, como tem aquilo que a gente estuda na biologia, na química, na física, né? Então, isso exige um grau de abstração cada vez maior na medida em que você amplia, né, o nível de conteúdo, né, que você estuda da matemática. Então, realmente exige um nível de abstração maior, né? Mas isso não significa dizer que a matemática seja, por isso, mais difícil, né? Então, ela realmente vai exigir que essas bases, do ponto de vista do pensamento matemático, elas tenham sido bem construídas, né? Então, a gente tem essa característica, digamos assim, do conceito do pensamento matemático, né? Essa necessidade de uma base que precisa ser muito bem sedimentada do ponto de vista da compreensão, né? Dos significados que são atribuídos àquilo que o aluno estuda, né? E aí a gente vê, a partir do quinto, até o quarto, quinto ano, né? Uma matemática que os estudantes conseguem perceber, talvez de maneira mais direta, em ações do cotidiano, né? Processos de contagem, a realização de pequenos cálculos, a observação de formas no mundo, né? À medida que você avança, a gente começa a ter também na escolarização, a partir do sexto, sétimo ano, a presença de conteúdos que, às vezes, não está muito claro para o próprio aluno o que é que aquilo é importante, em que é que aquilo é importante para a sua formação. E aí eu vou dar um exemplo bastante simples. Recentemente, um estudante meu me procurou porque ele estava trabalhando com expressões numéricas com seus estudantes do sexto ano, né? E aí ele me mostrou algumas atividades que ele tinha desenvolvido para os seus alunos. E aí as atividades eram carroções gigantescos, né? Várias contas, várias operações que eram feitas aí envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, aí vários parênteses, chaves, colchetes, né? Expressões gigantescas que ele estava trabalhando com os meninos. E aí eu perguntei para ele, eu digo, me diga uma coisa, você já trabalhou com os meninos, já discutiu com eles, para que é que eles precisam desse conhecimento, né? E aí ele justificou, não, professora, porque quando eles forem trabalhar com expressões algébricas, eles vão precisar saber dessa base, né? Então, é complicado você justificar determinados conteúdos, né? Isso é importante porque você vai precisar para aprender outra coisa lá adiante, né? Então, o professor precisa refletir até que ponto da matemática que ele está ensinando a partir do sexto ano, né? Qual é o significado que o aluno pode atribuir para aquilo que ele está aprendendo, né? Que elementos do ponto de vista do cotidiano, de aplicações práticas, né? Ele pode usar, em que situações eu vou trabalhar, por exemplo, com uma expressão numérica, né? Eu vou aplicar o conhecimento da hierarquia das operações de uma expressão numérica, para que o conteúdo matemático ele faça, o ensino de matemática e a aprendizagem ela faça sentido para o estudante. Então, na medida em que eu começo a ter acesso a uma série de conteúdos que eu não entendo para que servem, né, na minha formação geral, na minha formação matemática, é natural que eu me distancie, né? Então, se eu não compreendo, se eu não vejo utilidade prática, se eu não tenho qualquer motivação que realmente justifique a aprendizagem daquele conhecimento, a apreensão daquele conhecimento, eu não vou ter motivação para aprender. Eu vou achar realmente difícil, né? É uma resposta natural para que isso, de certa forma, aconteça. Então, a gente tem a diferença na própria natureza do conteúdo matemático, que é trabalhado pelos professores ao longo da educação básica, né? E aí a gente tem também esse problema do acúmulo, né, de conhecimento necessário para que você construa ideias mais complexas. Então, a matemática ela é uma ferramenta para a formação de pensamentos, né, de tipos especiais de pensamento, mas a gente precisa também pensar nos aspectos utilitários, de aplicabilidade, na medida em que isso pode ajudar o estudante a entender melhor determinados conteúdos ou determinadas ideias matemáticas, né? E aí eu vejo que, pela minha experiência com a formação de professores, né, desde a educação infantil até o ensino médio,
uma preocupação menor de alguns professores em determinados níveis com esses aspectos, né? Da compreensão daquilo que se ensina, da aplicabilidade prática, do significado que pode ser atribuído, né? E aí eu não digo que a culpa é do professor, né? Nós temos já entrando aí no assunto, segundo assunto da nossa conversa, isso tem muita relação também com a formação dos professores que ensinam matemática, né? Então, às vezes a gente termina reproduzindo determinados modelos, né, que a gente teve enquanto estudante da educação básica ou do ensino superior, né, em que a gente tem acesso a carroções semelhantes àqueles que são desenvolvidos na educação básica no ensino superior e que, para os quais a gente não atribui significado, para os quais a gente não vê aplicabilidade prática imediata, né? Então, isso realmente faz com que as pessoas se distanciem ou entendam que a matemática é difícil, é chata, né? Como muita gente diz, a matemática é muito chata, porque a gente não possibilita essa via, né? Pela compreensão, também pela aplicabilidade, né? Ou os possíveis significados que podem ser atribuídos àquilo que a gente ensina. Ok. Tem algumas falas aqui, eu vou conjuntar para no final, certo? Senão a gente não adianta. Djalma, eu prometo que eu vou falar aquilo que você perguntou à professora. Eu já está anotado aqui, me cobre. Iriandra está aqui também, Mariana Soares, que é de lá também, acho que tem o grupo lá, só tenho a agradecer. Professora, estou dizendo, o Jonathan disse que a gente está chegando no 1 milhão aí, viu, professora? Silmara Rodrigues também, saudades dos encontros da discussão da perspectiva da educação matemática. Ok. Bom, então já entrando nesse ponto aí, nessa discussão, a Aparecida está elogiando aí pela resposta, e sobre a questão das perspectivas e dos desafios da formação de professores, Rogério. A gente já vem discutindo isso, e ainda mais agora. Que professor precisa emergir depois desse tempo pelo qual nós estamos passando, né? E ainda mais, como as formações precisam pensar e repensar, digamos, seus projetos, seus planos, para que professor nós precisamos formar agora, né? Então, essa, digamos assim, seria o moto aí, e se a Avalanche quiser incluir alguma coisa, o Jonas. Meu microfone está liberado, tá, né? Professora Rogéria, eu só vou fazer uma pergunta aqui. Vamos imaginar que Rogéria fosse dona de uma escola e precisasse contratar um professor de matemática, tá certo? Me diga uma coisa, você contrataria um professor que acha neutralidade na matemática? Você contrataria um professor que ignora as questões políticas, que diz que a matemática não tem nada a ver com isso? Que concepções esse professor deveria ter de matemática para ser contratado pela professora Rogéria, dona de uma escola? Eu sei que você não quer ser dona de escola, mas, hein? Comenta um pouco. Isso tem tudo a ver com o que a formação tem que fazer com esse pessoal, não é verdade? Então, comenta um pouco, professora. Avelange, eu acho que o problema é extremamente sério, né, quando a gente fala de formação inicial de professores que ensinam matemática, né, e é um problema que não é novo, porque não só do ponto de vista social, político, cultural, ficam fora da formação dos professores, né, de matemática. O próprio conteúdo que ele ensina também fica, né? Se você for olhar para os professores que ensinam nos anos iniciais ou que ensinam a partir do 6º ano até o ensino médio, né, as nossas licenciaturas de maneira geral, elas desconsideram aquilo que o professor vai, né, do ponto de vista do currículo, né? Então, a gente fala naquele modelo 3+1, em que você tem 3 de conhecimento específico e 1 de disciplinas pedagógicas, e que a gente, contra o qual se lutou durante muito tempo, e a gente, até hoje, apesar
de todas as discussões, todos os avanços que nós tivemos, mas que a gente não superou ainda, mesmo esses 3 anos, se a gente considerar ainda o modelo antigo, os 3 anos de conhecimento específico, eles não são conhecimentos específicos sobre o que o professor vai ensinar, né? Porque os nossos cursos de licenciatura, quem me conhece sabe que essa crítica eu faço com bastante frequência, e não é novidade para ninguém. Os nossos cursos de licenciatura, eles não formam professores para atuarem na educação básica, né? E aí não é só do ponto de vista social, político, cultural das questões, deixando à parte as questões dessa natureza, né? Mas também o próprio conhecimento acerca do que o aluno vai, do que o professor vai ensinar na educação básica, né? Então, isso é um ponto extremamente preocupante quando a gente pensa em termos de formação docente inicial, né? Porque há depois uma sobrecarga da formação continuada. Os professores eles deveriam ter, né, tido acesso a um conhecimento específico, aprofundado, né, sob diversas óticas acerca do conteúdo que vai ensinar, né, e aí inserindo aspectos de natureza política, social, cultural, etc. Mas é preciso que ele conheça muito bem aquilo que ele vai ensinar. E aí essa não é a realidade dos nossos cursos de licenciatura, né? Pressupõe-se que o estudante sabe a matemática da educação básica e aí, a partir daí, praticamente, ele dá prosseguimento ao curso de licenciatura, quando a gente sabe que não é o ideal, né? Eu defendo que o curso de licenciatura e o curso de bacharelado, eles são cursos completamente distintos, e a licenciatura ela deveria estar efetivamente voltada para a formação de professores de educação básica, né? Então, o professor tem a oportunidade de estudar com profundidade os conteúdos que ele vai ensinar, os conhecimentos com os quais ele vai lidar ao longo da sua atuação na escola, né? Então, eu acho que... Professora, me permita interromper um minutinho. Esse ponto é importantíssimo, tem muitos professores aí, futuros professores, escutando, né? Quando a senhora diz estudar com profundidade aquilo que eles vão lecionar, né? Aí, por exemplo, eu percebo que eles fazem, aqui no nosso curso, por exemplo, as disciplinas básicas, 1, 2, 3 e tal, e acha que já estudou com profundidade, né? Quer dizer, aí você faz uma pergunta simples, e aí você vê que teve profundidade, né? Aí ele se assusta quando a gente comenta, por exemplo, que sobre qualquer assunto sempre temos muito a saber, né? É um custo. Não, eu sei tudo de função. Aí você faz uma pergunta, aí vê que não estudou com profundidade, né? É nesse sentido que a senhora está falando. Não é ser aprovado só na disciplina, não é verdade? E aí, quando você vai... Se você for, por exemplo, pensar somente no processo de construção do conceito de número, isso é de uma complexidade enorme, né? E aí, os nossos professores que concluem, por exemplo, uma licenciatura em pedagogia, ou mesmo uma licenciatura em matemática, eles reconhecem a complexidade desse processo, o aluno entender o que é um sistema de numeração, né? Quais são as características de um sistema de numeração decimal, por exemplo, do sistema de numeração decimal. O que é que significa você realizar determinadas operações dentro do âmbito da matemática, né? Então, aquele exemplo que eu falei, o professor ele domina, obviamente, as relações hierárquicas, né? O que é que eu tenho, que operação eu tenho que fazer primeiro dentro de uma expressão numérica. Mas isso não é suficiente para você ensinar e ensinar bem, né? Não é suficiente para que o nosso estudante ele entenda realmente a complexidade do conhecimento matemático e ele desenvolva competências matemáticas que são as que a gente desejaria que ele desenvolvesse ao longo da educação básica, né? Verdade, verdade. A hierarquia das operações não é suficiente, né? Para que eu preciso desse conhecimento? Em que situações eu aplico? Como é que o professor deve ensinar isso? Como é que eu avalio isso, né? Então, a complexidade ela é muito grande, né? Ela é extremamente grande, e se a gente fosse se dedicar num curso de licenciatura somente para entender do ponto de vista do desenvolvimento, da aplicabilidade, as metodologias, né, relativas ao ensino de determinados conteúdos, a questão da avaliação, se a gente fosse dedicar somente a isso, né, a gente teria muita coisa para estudar, e o curso de graduação,
4 ou 5 anos, não daria conta, obviamente, de você ver tudo com a profundidade que uma prática de qualidade ela exigiria, né? Então, mas seria um bom começo, né? Seria um bom começo se nossos estudantes tivessem a oportunidade de fazer reflexões mais profundas acerca daquilo que eles vão ensinar, né? A gente vê o conhecimento termina sendo muito superficial. Eu sei fazer a conta de dividir, tá? Então, para mim, isso é suficiente. Mas, recentemente, eu tive uma experiência com um ex-aluno meu, né, que estava pertinho de concluir o curso de licenciatura em matemática e ele teve uma experiência de ensino em uma escola. E depois da primeira semana de aula, ele foi me procurar desesperado, né, porque disse assim, professora, eu estou sem saber, eu estou perto de terminar o curso de licenciatura em matemática e um estudante do 6º ano me fez uma pergunta, né, por que eu fazia determinado procedimento lá na divisão e eu não soube explicar, né? Eu respondi para ele, não, isso é regra, né? Mas ele, na mesma hora em que ele disse que aquilo era regra, ele percebeu que não era a resposta que ele devia, né? E me procurou, a gente conversou bastante sobre aquele ponto específico do conteúdo, mas ele entendeu, né, a complexidade das perguntas que as crianças fazem, né? E da necessidade. Sim. Os meninos, eles têm questões assim que são extremamente profundas e nós não nos preparamos para isso, né? Os nossos professores não se preparam para isso, para essa complexidade. Então, aquela coisa do modelo que a gente reproduz, né? Então, a gente está acostumado a pagar disciplinas na universidade em que você vai fazer carroções, uma integral que começa, a função começa no início da página e o DX vai ficar lá no final, né? Então, aquele carroção imenso de operações lá dentro da integral, os nossos estudantes fazem, né? Esses cálculos todos, mas eles não têm uma ideia realmente que deveriam ter em relação àquilo que eles estão estudando, né? Então, isso acontece também em relação às nossas disciplinas de formação para a licenciatura. Há uma carga maior, né? Muito maior de disciplinas avançadas, de matemática avançada, em detrimento de disciplinas que realmente estão voltadas para a matemática da educação básica, então isso é uma característica dos cursos de licenciatura do Brasil, né? No nosso, por exemplo, um estudante de graduação fez um levantamento, né, na grade curricular que a gente hoje segue, de uma quantidade de cerca de 40 disciplinas, por exemplo, você tem 4, né, 10% que estão diretamente vinculadas à matemática que ele vai ensinar na educação básica. As demais são matemáticas avançadas. E se ele não for professor da educação básica, se ele for professor da educação básica, ele nunca mais vai utilizar o ter acesso. Eu não digo que o professor da licenciatura ele devesse estudar somente aquilo que ele vai ensinar, né? Ele precisaria realmente ir um pouco além, mas um pouco além, né? Não precisaria ir tão além e em vez disso, abrir mão do que eu entendo que deveria ser uma formação mais adequada para a formação de qualidade na educação básica. Muito bom, muito bom. E além, e dando significado, né? Significação é aquilo que está estudando, né? Porque o sujeito faz cálculo 1, 2, não sei lá, aí o cara diz assim, a variação dessa função, aí ele não entende o que é uma variação, eu não entendo, sabe? É um negócio que aí faltou profundidade e faltou relacionar com o conhecimento básico que ele vai ensinar, né? Professor Cícero, professor Nilson Machado, ele fala sobre isso, ele diz exatamente esse ponto que a professora falou. O cara faz cálculo 1, 2, 3 tal, e quando é perguntado sobre as ideias fundamentais do cálculo, ele não sabe falar, né? Aí é exatamente esse ponto aí que me veio à mente, só para completar, e coisa que a gente até já discutiu com nossos alunos. A sua fala aí, professora, é muito emblemática no sentido de que os alunos, a gente começa a perceber de um nível mais profundo ainda, coisas que a gente tem falado, da necessidade dessas coisas, de ir além do que nós temos feito, né, nas nossas práticas de formação de professores, tá certo? Pessoal, a gente vai estar caminhando para o fim, viu? Eu combinei com a professora aí 1 hora e meia, a gente já está, sei que a conversa está excelente, mas a gente tem que cumprir aqui com o prazo, tá bom? Rogerinho, então, em relação agora a aquele outro ponto,
que professor precisa emergir depois desse momento que a gente passa, né? A gente já discutia coisas sobre que professor a gente precisa ter, qual professor a gente precisa formar, mas agora, muito mais agora, dado esse momento que a gente passa de incertezas, de como vai ser as nossas voltas, como é que vai ter aluno que não vai poder voltar logo, bom, então uma série de coisas, entre elas esse desafio da questão da tecnologia, que acho que a coisa caminha muito para esse hibridismo, né, presencial e à distância, essa relação, mas aí fica à vontade para discutir, mas a ideia é essa, que o professor tem que emergir desse processo todo. Eu acho que esse processo, de certa forma, ele vai deixar mais evidente, né, essa fragilidade na formação de nossos professores que atuam na educação básica, no sentido de atribuição de significado àquilo que o estudante, né, vai realmente construir em termos de conhecimentos na escola, né? Quando você prepara uma aula usando os recursos da educação à distância, né? Então, você faz uma aula usando vídeo, faz uma videochamada, alguma coisa do gênero, mas você vai para um quadro, uma lousa, fazer conta de uma expressão quilométrica, né? Isso evidencia a fragilidade de formação do professor, né? Então, eu acho que esse momento ele vai ser muito oportuno para a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Então, esses modelos, eles não cabem dentro de determinadas plataformas, dentro de determinadas estratégias de ensino, né? A gente precisa realmente mudar do ponto de vista da relação que a gente tem com o conhecimento, para que a gente possa usar com qualidade as ferramentas que estão aí disponíveis não para todos, né, mas que estão disponíveis para muitos. E eu acredito, particularmente, que esse momento ele vai evidenciar muito isso, né? Pelo que eu tenho visto das dificuldades dos meus ex-alunos, né, de prepararem videoaulas, de prepararem atividades para esse momento em que os estudantes estão numa relação não presencial com eles, né, eu vejo desespero, né, professor, olha, eu não vou poder fazer o que eu faço na sala de aula com giz e quadro negro, o que é que eu faço? Né? Então, eu acredito que, como de tudo, né, mesmo em situações que a gente normalmente enxerga como sendo ruins, ou como sendo para trazer resultados negativos ou malefícios, né, a gente precisa tirar boas lições. Eu acredito que, do ponto de vista da formação docente, essa pandemia ela vai fazer com que a gente faça reflexões mais profundas acerca do professor que nós queremos formar. E aí, isso entra as questões do ponto de vista do domínio de conhecimentos, né, daquele conhecimento que ele vai ensinar, com profundidade, com conexão com aspectos metodológicos, políticos, sociais, culturais, etc. Né? E que a gente não pode se ater à reprodução de um livro didático numa tela ou de uma aula de giz e quadro negro, né? Como historicamente a gente conceitua o ensino tradicional. Então, a gente vai precisar dar uma sacudida boa na formação dos nossos professores. Eu acho que vai ser uma lição positiva dessa pandemia. Ok. Esse ponto aí, e aí eu acho que a Velan e Jonathan concordam, se quiserem falar também, que a senhora falou, a grande questão talvez a mesma que a gente tenha hoje, né? É a relação do professor com o conhecimento, independente aí das ferramentas. Claro que tem que haver um aprofundamento, uma especialização no trabalho, mas com o conhecimento é fundamental. Acho que é o campo mesmo que a gente deve partir para a formação dos professores e para a nossa questão como formadores de professores, né? Não é verdade? Eu acho também, eu concordo com o que o Rogério falou e com você. Eu sou muito Paulo Freire, cara. Eu não consigo ver processo educacional se não tiver olho no olho, sabe, bicho? Então, me inquieta muito essa coisa das tecnologias, embora
me parece que o hibridismo seja, né, seja o que vem aí pela frente. Totalmente essa coisa à distância, eu sou um crítico, sempre fui um crítico ferrenho, porque eu sou um defensor da relação próxima, do afeto, do olho no olho, para o processo de ensino e aprendizagem. Mas, enfim, a gente entende as situações e acho que e aí sim, para você lidar com essa, digamos assim, essa ferramenta, né? Você precisa o domínio da tecnologia e o domínio do conhecimento. Por isso que a defesa aí que vocês fizeram, né? Eu também concordo. Quanto mais conhecimento, melhor para você preparar esse ambiente educativo, esse material educativo a partir com o uso dessas tecnologias. Estou muito satisfeito com a discussão. É lógico que eu tenho um monte de coisa que eu conversaria com a professora Rogéria, mas não deu para entrar, né? Coisas, enfim, da minha pesquisa, tal, que a gente sempre fica com questões abertas, né? Isso é muito bom. Mas estou satisfeito, muito bom mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Ainda falando sobre esse ponto aí, do que a Avalanche falou, a questão dos pontos. A gente, uma preocupação minha, nesse momento, é de a gente estar sentindo falta de uma série de coisas e não das relações afetivas que a gente constrói. Né? Isso aí que a Avalanche falou, e eu acho extremamente importante, que a comunicação efetiva, eu acho que ela como é que se diz, meio que mediada e extremamente necessária a questão da relação afetiva. Eu acho que não vai haver efetivação de comunicação sem esse ponto da afetividade. E aí, nesse aspecto, a Vanessa sabe das ressalvas, mas eu sou o Paulo Freire também, viu? Seu cabo besta. Mas, professora Rogéria, deixa eu ir para a fala de Djalma aqui, certo? Senão eu prometi que ele ia falar. Cícero, só um minuto, por favor. Ô, professor João, meu colega. Eu tive, só compartilhar uma experiência aqui. Eu tive uma experiência no semestre passado com uma turma aí do IFPB, só para fazer um paralelo aqui, no seguinte sentido. Nós temos um aval tecnológico, né, um arsenal tecnológico, de alguma forma, à nossa disposição, né? Principalmente com o smartphone, que ali é uma bombinha, no bom sentido, né, na nossa mão. Mas aí, quando a gente se depara com uma situação que é para a gente produzir algo, aí a experiência que eu gostaria de compartilhar. No semestre passado, eu precisei me ausentar do Instituto por 20 dias. Aí ficou difícil de cumprir o cronograma, né, o conteúdo, toda a parte teórica, né, da disciplina. E ficou marcado uns seminários de alguns pontos específicos para o final dessa disciplina, no caso era a teoria dos números. E eu disse, pessoal, não vai ser possível todos apresentarem, senão a gente fica sem cumprir o cronograma. Então, o que vocês acham de vocês produzirem os vídeos? Eram apresentações rápidas. O que vocês acham de vocês produzirem os vídeos e compartilhar? Rogério e demais colegas, ninguém produziu o vídeo. Por quê? Um dizia que não tinha quadro, o outro dizia que não ia fazer o vídeo, por vergonha. Aí trago a discussão, né, que Cícero levantou aí, do hibridismo. A gente tem um arsenal tecnológico ao nosso favor, mas qual é a preparação, de fato, que a gente tem para atuar, né, com esse arsenal? Então, no final das contas, deu certo. A gente encaixou aí outros horários, fizemos apresentações presenciais mesmo, mas vídeo que é bom, não teve nenhum. Já fazendo uma parte aí do que o Jonas está falando, isso é uma coisa extremamente importante, né? Nós temos o que a gente chama de novas tecnologias, que muitas nem são mais tão novas, né? Mas
A gente, na universidade, a gente não tem, no curso de licenciatura em matemática, por exemplo, nenhuma disciplina em que o estudante ele tem a oportunidade de estudar as ferramentas, né? Essas novas ferramentas. A gente tem dificuldade de colocar calculadora em sala de aula ainda hoje, né? E essa questão da formação inicial, ela é fundamental. A gente precisa inserir disciplina Rogério. para o estudante ter essa oportunidade, né? Rogério, só um instantezinho. Pessoal, tá chegando aqui uma pessoa aqui muito cara, que para mim eu tenho conhecido, tenho lido os trabalhos dele, e vou botar ele logo aqui. Professor Miguel, seja bem-vindo. O senhor me ouve bem? Sim, sim, sim. Boa noite. O senhor não está me vendo, que a minha câmera está com problema, mas nós temos aí a professora Rogéria, da UFPB, o professor Luiz Avelange, aqui do IFPB conosco. O professor Miguel é do projeto, do grupo de pesquisa do CIES-PEMAT, Conhecimento Interpretativo Especializado do Professor D e que ensina matemática. Correto, professor? Falei? Correto. Olha, é um grande, da Unicamp ele, né? Por que eu chamei ele aqui? Porque quarta-feira é o Dia Nacional da Matemática, né? E quarta-feira ele estará conosco aqui na live, discutindo o que é esse conhecimento especializado que ele chama. Rogério citou sobre a questão do conhecimento do professor, né? Do conhecimento especializado, e ele ainda entra nessa questão do conhecimento interpretativo, e um ponto que eu tenho sempre muita curiosidade de ouvi-lo falar sobre a questão da intencionalidade, né? Aí, professor, dá um tempinho aí, professor, dar uma saudação. Permita-me, Rogério, certo? Uma saudação a nós do IFPB. O nosso professor Jonatas também está aqui conosco, ele é o coordenador da licenciatura, certo? E seja muito bem-vindo. O professor Miguel, ele é português, né? Já deu para ver aí pelo sotaque, aguça os ouvidos para o sotaque português aí, quarta-feira, torcedor do Benfica. Não, não, né? Não. Do Benfica, não. Ok. Professor, seja muito bem-vindo, e o senhor está com a palavra aí. Bom, obrigado pelo convite. Eu estava numa aula agora, foi quando consegui terminar. Bom, a ideia para quarta-feira, agradecer o convite para quarta-feira. Eu tinha pensado fazer uma live pelo grupo para discutir, como é o dia da matemática, para discutir alguns aspectos associados à formação de professores e à necessidade de uma mudança de foco na formação de professores, para que, eu sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas depois na quarta-feira eu vou discutir mais, para que efetivamente possamos passar a ter formação de professores, no sentido de formar profissionais que têm uma formação específica para a prática docente de ensinar matemática. E é nesse âmbito que entra a questão da intencionalidade matemática. Que aquilo que nós fazemos a matemática tenha intencionalidade de ajudar os alunos a entender a matemática para além do fazer a matemática. Portanto, a questão do conceitual para além do procedimental. Portanto, eu na quarta-feira a ideia é fazer uma breve discussão dessa coisa do conhecimento especializado, o que é que torna o conhecimento do professor especializado para o ensino da matemática, e fazer uma discussão sobre o conhecimento que nós chamamos de conhecimento interpretativo. Eu vou dar um spoiler que está relacionado com o conhecimento matemático que nós enquanto professores temos que ter e que desenvolver, de modo a que possamos ter como ponto de partida para as nossas discussões aquilo que os alunos efetivamente sabem, aquilo que os comentários que os alunos dizem, o raciocínio que está por detrás das respostas que dão e das suas dificuldades. E esse conhecimento é aquele que nos vai permitir ter a regra como destino final e não como ponto de partida. O que é que isso significa? Que me vai permitir desenvolver uma prática que ajude os alunos a entender onde a regra é só mais uma das formas de resolver os problemas com que são confrontados. Eu não vou falar muito mais.
quero só, portanto, agradecer o convite. E espero ver-vos todos, ainda que eu agora não esteja a ver ninguém, mas espero que todos possamos participar na próxima quarta-feira para podermos discutir. Ótimo. Estarei presente. Irei presente. Ok, professor, muito grato. Né? O senhor pode ficar por aí, a gente está encerrando, está nas tratativas finais aqui, tá certo? Professora Rogéria, muito obrigado, muito obrigado. Assim, a gente ficou muito, muito feliz com as suas colocações. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube aí todo o conteúdo da live e que surjam outros momentos, tanto aqui, né, virtualmente, como quando pudermos nos reunir novamente, a senhora esteja conosco no campus, né? Eu já tinha até entrado em contato com o professor Miguel de início, perguntando se ele poderia estar conosco ou em outubro, lá na semana das licenciaturas que a gente vai ter, ou em maio, já na semana do ano que vem, né? Que o nosso curso vai completar 10 anos ano que vem, mas aí a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a amanhã, imagina daqui a um ano, né? Vamos nos contactando e vamos para o bem, tá bom? Minha câmera, como eu já disse, está com problema, não vai dar para voltar, mas, professor Avelange, suas falas aí. Cara, um abraço para todo mundo, um prazer. Eu sou Miguel, eu com certeza, estarei ligado na quarta-feira, muito interessado em participar, enfim, uma oportunidade ímpar para os nossos alunos todos que pensam no processo de aprendizagem de matemática melhor, né? Será uma oportunidade muito bacana. Muito obrigado a todos. Professora Rogéria, um abraço e bom revê-la. Cuidado, se cuide. Se cuide. Eu que agradeço muito o convite, né? Me coloco à disposição sempre, não só de vocês aí do Instituto, mas também dos nossos ouvintes, quem quiser fazer contato comigo para conversar mais sobre os temas que foram iniciados aqui nesse nosso encontro, eu estou à disposição, né? Estou na universidade ou mesmo à distância nesse momento, né? Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por quem para quem está nos assistindo, né? Pela paciência, e um prazer enorme poder conversar sobre temas tão caros para mim e caros com certeza para todos que estão nos vendo e ouvindo. Um beijo grande, se cuidem, fiquem em casa, tá? E bom trabalho para todos. Professor Jonathan. O IFPB agradece demais sua disponibilidade, sempre muito simpática, sempre com muito a contribuir na matemática e fora dela. Pessoalmente, é uma pessoa extremamente querida. Como profissional, nem se fala. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, professor Miguel, também. Até quarta, pessoal. Valeu, Jonatas. Professor Miguel, grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Um abraço.